Meu Pai, assim nós te agradecemos, meu Pai. Assim nós te agradecemos e colocamos sobre as tuas mãos, meu Pai, em nome de Jesus. Quantos estão me ouvindo? Só para me ter certeza aqui que eu estou fazendo uma breve gravação aqui. Quantos estão ouvindo? Pode abrir o áudio e dizer amém. 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 Amém, varão. Glória a Deus. Amém. Glórias a Deus. Bom, nós acabamos de ler um texto, meus irmãos, neste momento. Nós acabamos de ler um texto que é de Salmos. Salmo 101. E no título, nós já vemos que Davi promete a Deus diversas coisas. Davi promete a Deus andar perante ele com sinceridade e opor-se, aleluia, aos ímpios. Por que será? Por que Davi está prometendo a Deus andar com sinceridade perante ele, diante dele? E por que Davi ele quer agora ele quer se opor aos ímpios? Versículo 1, meus irmãos. Versículo 1, que ele diz assim: cantarei a misericórdia e o juízo a ti, Senhor, cantarei. Nós sabemos que aqui, o Salmo 101, esse salmo, ele foi escrito quando Davi levou a arca de Deus para Jerusalém. O qual está em 2 Samuel, capítulo 6, versículo do 1 ao 15. Que é uma passagem muito conhecida, o qual, creio que todos devem conhecer. Mas eu vou ler exatamente só o versículo 15, porque eu não quero tomar muito tempo. Glórias ao Senhor Jesus. Aleluia. Assim subindo, levavam Davi e todo Israel a arca do Senhor com júbilo e ao som de trombetas. Nós sabemos que Uzá, estando na posição errada, nós vemos que Uzá, ele morreu ao tocar a arca. Glórias ao Espírito Santo de Deus. E nós podemos ver um pouquinho mais também, que a severidade de Deus com Uzá serviu para advertir o povo de Israel de que Deus deve ser reverenciado e obedecido em todos os momentos. Deus deve ser reverenciado e obedecido em todos os momentos. E Uzá mostrou desrespeito pelo Senhor ao tocar a arca. Além disso, sendo um dos sacerdotes, ele estava desobedecendo a Deus ao permitir que a arca fosse transportada sobre um carro. De vez de ser transportada pelos sacerdotes, ou aliás, sobre varas, como eram carregadas ali nos ombros. Como é verdade que, pela desobediência e instruções específicas de Deus, frequentemente somos levados a outro erro. Somos levados a cometer o pecado. Contudo, em nenhum ponto o texto indica que a salvação pessoal e eterna de Uzá estivesse envolvida. Mas nós vemos que a partir de uma desobediência levou a um erro, a um pecado. E o pecado levou à morte. Glórias a Deus. Então, cantarei a misericórdia e o juízo a ti, Senhor, cantarei. Ali está... Aqui foi criado esse Salmo 101, aleluia, quando Davi levou a arca de Deus, como você vê no versículo 15. Mas eu não quero me deter nisso aqui, porque nós vamos tratar a respeito do arrependimento de Davi. Ele vai dizer mais um pouco. Portar-me-ei com inteligência no caminho reto. Quando virás a mim? Meus irmãos, eu vou dar uma transpassada aqui, não fugindo do texto, mas vocês vão entender. Eu vou basear tudo em Davi. Nós sabemos, meus irmãos, que Davi ele veio a ser rei. Ele veio ter riquezas. Davi, ele era um homem do coração quebrantado. Davi tinha um coração quebrantado. Davi,
ele era um homem que amava os mandamentos de Deus, e também Davi era o homem segundo o coração de Deus. Mas nós podemos ver que há um porém. Não é porque eu sou um homem segundo o coração de Deus que eu não tenho a mínima chance de eu falhar, de eu cair. Não é porque Davi era um homem segundo o coração de Deus, era um homem que amava os mandamentos de Deus, era um homem que tinha um coração quebrantado, que isso vai livrar Davi de cair. Entenda, mais um pouquinho você vai entender o que essa mensagem quer dizer. Só mais um pouquinho, aleluia. Por que Davi estava prometendo a Deus andar perante ele com sinceridade e opor os ímpios? Nós podemos ver que no livro de Samuel, glória ao Espírito Santo de Deus, no capítulo 11 e no versículo 15, nós podemos ver que aqui Davi tinha cometido altos pecados. Nós podemos ver que Davi comete adultério e logo em seguida comete um homicídio. Nós podemos ver que aqui Davi, ele era um homem segundo o coração de Deus. Davi era um homem que tinha um coração quebrantado. Davi era um homem, aleluia, que amava os mandamentos de Deus. Mas o que aconteceu? O que aconteceu com Davi? O descontentamento de Davi. Ou melhor, a insatisfação de Davi. Sabe o que a insatisfação leva? Tinha tudo. Davi, ele tinha altas mulheres, ele tinha mulher que ele queria ali. Mas sabe o que aconteceu? Com a insatisfação de ele ter aquilo que Deus tinha dado para ele, de ele não estar se contentando com aquilo que Deus tinha preparado, tinha entregado, tinha dado para ele o reinado, de ele não se contentar com aquilo, para ele não estava bastando, ele foi cobiçar aquilo que não era dele. Oh, aleluia. Davi, ele foi querer aquilo que não era dele. Olha só o que a insatisfação gera. A insatisfação, ela gera uma incredulidade também. E levou o que, Davi? A insatisfação, ela abre porta para o pecado, para o erro. A insatisfação abre porta para o aleluia, para a murmuração. A insatisfação, ela abre porta para a gente outra hora sair do padrão que é um padrão celestial. Outra hora a gente vir sair de um padrão que é um padrão divino, um padrão do céu, um padrão daquele que sempre viveu, sempre vive e viverá para todo sempre. Para sair do padrão que é poderoso, perfeito, um padrão aleluia, que outra hora que a gente entra no padrão para que tudo se ocorra bem para com a nossa vida. O Davi, ele saiu do padrão de Deus para entrar no padrão dele, um padrão que levou ele ao pecado e levou ele quase, aleluia, à morte, se ele não se arrependesse de todo o seu coração, se ele não tivesse um coração quebrantado. Se ele não tivesse um coração quebrantado, se verdadeiramente ele não amasse os preceitos, os estatutos, os juízos, os mandamentos, as ordenanças de Deus, ele não ia se arrepender como ele se arrependeu. Então hoje nós vamos tratar aqui sobre o arrependimento de Davi. E nós vamos discorrer alguns textos de Davi que mostram que verdadeiramente ele tinha se arrependido. Verdadeiramente ele estava totalmente arrependido. Entenda, não arrependimento falso, que é dado o nome de remorso. Porque há uma diferença do remorso e para arrependimento. Eu costumo pregar muito sobre isso. Porque o remorso é onde a pessoa ela se arrepende, mas se arrepende momentaneamente. Ou seja, hoje eu matei. Aí eu me arrependi porque eu matei. Só que amanhã eu já volto a matar de novo. Isso é um remorso. Isso é um arrependimento falso.
Não, mas Davi, ele se arrependeu, aleluia, verdadeiramente. E o arrependimento que é verdadeiro, ele faz com que a pessoa se arrependa e não volta mais a praticar os seus erros. Foi assim que aconteceu com Davi. E vocês vão entender. Foi assim que ocorreu com Davi. Glória ao Espírito Santo de Deus. E nós podemos ver que Deus envia o profeta Natã. E o profeta Natã veio repreender a Davi. Só que o profeta Natã veio repreender a Davi, ele vai fazer semelhantemente, aleluia, uma comparação do próprio Davi, sem o Davi saber. Por quê? Porque ele veio repreender o que? Chamar a atenção. Ele veio chamar a atenção de Davi para que ele viesse ver o grau do erro qual ele estava cometendo. Por quê? Porque Davi, ele rompeu os mandamentos o qual o Senhor tinha dado na lei de Moisés. Porque era 613 mandamentos. O Senhor resumiu, aí era 10, era 613 mais 10. O Senhor resumiu todos os 613 com os 10 e tornou 2. Que amarás a Deus acima de todas as coisas e amarás ao teu próximo como a ti mesmo. E Davi, ele amou o teu próximo? Cobiçando a mulher do teu próximo? Ele amou o teu próximo? Além de ter cobiçado, mentiu, foi falso, cometeu homicídio e era um homem segundo o coração de Deus. Olha só, era um homem segundo o coração de Deus. Entenda. E certamente o Natã vai fazer a comparação. O Senhor enviou a Natã, né? Nós vemos. E Natã vai começar a dizer: havia um homem numa cidade, havia 2 homens, um rico e outro pobre. O rico tinha muitíssimas ovelhas e vacas, mas o pobre não tinha coisa nenhuma, senão uma pequena cordeira que comprara e criara. E ele havia crescido com ele e com seus filhos igualmente. Do seu bocado comia, e do seu corpo bebia, e dormia em seu regaço, e tinha como filha. E vindo viajante ao homem rico, deixou este de tomar das suas ovelhas e das suas vacas para guisar, para viajante, aleluia, para o viajante que viera a ele, e tomou a cordeira do homem pobre e preparou para o homem que viera a ele. Olha só. Então o furor de Davi se acendeu em grande maneira contra aquele homem e disse a Natã: vive o Senhor, que digno, aleluia, de morte é o homem que fez isso. Aleluia. E Natã vai dizer para Davi: aleluia, tu és este homem, é você esse homem, Davi. E Davi estava sentenciando. Davi estava condenando, mas mal sabia que ele estava condenando ele mesmo. Olha que Deus tremendo. Quando Deus quer fazer, aleluia. Quando Deus quer chamar a atenção. Quando Deus quer repreender. Olha dos meios, as vias que Deus usa. Olha as vias que Deus usa para repreender o homem, para que o homem viesse a seu arrependimento. E na lei de Moisés, Deus falou o quê? Deus falou o quê? Aleluia, glória ao Espírito Santo de Deus. Não matarás, não furtarás, não darás falso testemunho, não cobiçarás. Aleluia. E se existe outro mandamento, qual resumo no que nós estamos falando, é amarás o teu próximo como a ti mesmo. Só que Davi, ele não teve amor pelo teu próximo. Então, nós podemos ver que a insatisfação de Davi gerou ele a cometer o pecado. Olha só que coisa tremenda. A insatisfação, por quê? Porque Davi tinha o seu reinado. Davi tinha diversas mulheres, tinha mulher que ele queria, só que não. Davi queria cobiçar aquilo que era do teu irmão. Davi queria aquilo que era do teu irmão. Tomou a esposa do teu irmão, cometeu pecado com ela. E eu abro as portas para dizer aqui para nós neste momento. O que a insatisfação tem feito no meio de nós hoje em dia?
O que o descontentamento tem feito entre nós nos dias de hoje? Porque se Davi era um homem segundo o coração de Deus, ele se sentiu insatisfeito, e a insatisfação de Davi levou ele a cometer o pecado. E nós no dia de hoje? Será que a gente estamos sendo satisfeitos com aquilo que Deus colocou em nossa mão? Será que nós estamos se contentando com aquilo que Deus tem te entregado? Será que você está sendo fiel a Deus? Será que você está amando o teu próximo? Será que você está de olho naquilo que é do teu irmão? Será que você está de olho naquilo que é da tua irmã? Entenda, o sapato, o qual eu calço, não serve nem vocês não. O calo o qual aperta no meu pé, não dá para você não suporta não. O que é teu, já era, é seu. O que é meu, é meu. A cruz que eu carrego, não tem chance de você carregar não. Deus deu ela para mim. Deus deu ela para mim, é só para mim, só eu que carrego essa cruz. Assim de modo que eu não posso carregar a cruz de vocês. Eu não posso carregar a cruz de vocês. Não tenho chance de carregar a cruz de vocês. Porque Deus não dá um fardo maior que nós possamos carregar. Mas se olhar para um lado, às vezes o meu fardo pode pesar um pouco mais do que o teu. O seu pode pesar um pouco mais do que o meu. Então nós temos que analisar. Nós devemos vigiarmos para a gente não sair do padrão de Deus. Porque Davi, ele rompeu. Através da sua insatisfação, ele rompeu o padrão de Deus. Ele quebrou os mandamentos. Ele quebrou os mandamentos, nós podemos ver. Qual foram os mandamentos, irmão Vinícius? Em Êxodo, capítulo 20, versículo 13 adiante, vai dizer: não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho contra o teu próximo, não cobiçarás a casa do teu próximo, não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem coisa alguma do teu próximo. Davi rompeu esse padrão de Deus. Por quê? Por causa da insatisfação. Tá vendo? Olha o que é insatisfação. O que é insatisfação? É você não se contentar. É você não estar agradado com aquilo que Deus te deu. E Davi não estava feliz com aquilo que Deus deu. Ele foi cobiçar o do teu próximo. Entende? Davi, ele estava, aleluia, insatisfeito com aquilo que Deus deu para ele. Como que eu vou ficar insatisfeito com aquilo que Deus me dá? Sendo ele tendo um reinado, sendo ele tendo várias mulheres. Ele rompeu o padrão de Deus por causa do descontentamento dele. E quando há insatisfação, abre a porta para o pecado. E quando abre a porta para o pecado, abre a porta para a corrupção. Abrindo a porta para a corrupção, vai colher a morte. Colhendo a morte, nós não se salvaremos. Entenda. Com esses 10 mandamentos que Deus havia dado para Moisés, tem início o concerto com Israel. Os antigos rabinos isolaram 613 mandamentos separados em toda a lei de Moisés. Mas esses 10 são os princípios em que são baseados todos os demais. Só que Deus falou, calma aí, são 613, mais 10. E eles são chamados de as palavras do concerto. Os mandamentos são chamados as palavras do concerto. Os 4 primeiros mandamentos tratam diretamente da reverência a Deus, ao passo que os outros 6 se referem aos relacionamentos humanos. Os 4 primeiros têm como seu tema o amor total por Deus, conforme expresso em Deuteronômio 6, capítulo 6, versículo 5. Os outros 6 são resumidos na declaração de Levítico 19. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Portanto, Jesus tomou os 613 mandamentos que haviam sido condensados, condensados em
em 10 ordenanças na lei de Moisés e os reduziu a 2. Como nós vemos em Mateus 22. O que ele fez? Todos os mandamentos divinos do Antigo Testamento, que tratavam da maneira como o seu povo devia viver, podiam ser abreviados simplesmente em ter amor por Deus e pelo homem. Olha só, era 613 mais 10. Deus pegou, peraí, deixa eu juntar isso aqui tudo. Deus pegou, resumiu todo. Por quê? Porque se eu amar a Deus acima de todas as coisas, eu não posso, não tem chance. Se eu amo verdadeiramente a Deus acima de todas as coisas, eu não cobiço a mulher do meu próximo. Se eu amo o meu próximo como a mim mesmo, não tem chance de eu cobiçar a mulher dele. Porque eu estou amando o meu próximo como a mim mesmo. Ou seja, há um ditado: não faça para o teu próximo aquilo que você não queria que fizesse para você. Por isso que Deus resumiu, pegou os 613 mandamentos e mais os 10 e falou, opa, calma aí, tá gerando a bagunça nisso. Vou criar 2. Esses 2, eu resumi todos esses 623. Que é: amarás a Deus acima de todas as coisas e amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Eu vou dar uma discorrida. Aí Davi, em Salmo 16, olha o que Davi vai dizer em Salmo 16. Né? Porque ele estava prometendo a Deus andar perante ele com sinceridade e opor-se ao costume dos ímpios. Glória a Jesus. Aleluia. Peço que os irmãos prestem bem atenção. Olha só. Olha só. Aqui já vai mudar um pouco a história de Davi. Porque ele se arrependeu amargamente do que ele estava fazendo. Porque Davi verdadeiramente, ele era um homem segundo o coração de Deus, mas depois de ter pecado, aleluia, Deus já está movendo a mão aqui no nosso meio, ó. Ó a irmã relatando aí, ó. Não sei se vocês irmãos estão... E Deus cura, eu já vi Deus curando através de ministrar a palavra. Deus cura sim. Então um hino que fala que enquanto você louva, um corinho, enquanto você louva as pessoas são curadas. Já viu? Eu já vi. Aleluia, glória a Deus. Olha o que Davi vai dizer em Salmo 16, versículo 10. Pois não deixarás a minha alma no inferno, nem permitirás que o teu santo veja a corrupção. Sabe o que Davi está dizendo aqui? Aqui está dizendo sobre a confiança e felicidade do crente e a certeza da vida eterna. Sabe o que Davi queria dizer aqui? Davi estava dizendo que ele estava feliz por ser perdoado por Deus. Aleluia. Davi estava dizendo que ele estava grato, feliz, agradecido por ser perdoado por Deus. Porque ele cometeu aquilo lá, já em Salmo ele estava declarando o quê? Ele estava instruindo ao povo. Ele estava instruindo ao povo de como viver diante de Deus. Nós podemos ver que em Salmo 109, Davi novamente vai ser um salmo, ele vai declarar sobre ele vai fazer um comentário sobre os salmos de imprecação. Olha só. Vai dizer assim, eu vou ler somente o 29, amém? Vistam-se os meus adversários de vergonha e cubram-os a sua própria confusão com uma capa. Sabe o que está dizendo aqui? Este é um dos salmos que são conhecidos como os salmos de imprecação. Talvez você está se perguntando. Qual o significado dessa palavra, irmão Vinícius? É como se fosse uma pessoa que jura ou ela deseja o mal para o teu próximo. É um desejo intenso de que algo ruim aconteça a alguém. Só que nós podemos dizer que imprecação é o mesmo que proferir oração para invocar a ira de Deus sobre os ímpios.
Só que ao longo dos séculos, houve duas correntes extremas de pensamento sobre o uso apropriado da imprecação. No primeiro caso, aqueles que afirmam não somente que a imprecação é apropriada, mas também que a punição deve ser infligida pelos filhos de Deus. Outros entendem que a imprecação era apropriada somente nos tempos do Antigo Testamento, que as coisas eram mais pegajosas, o negócio era mais, né? Eles insistem que a graça do Novo Testamento exige que os crentes jamais orem desta maneira, como se fosse um desejo que Deus apertasse alguém, que algo ruim, né, acontecesse com alguém. Mas nós vemos que o mandamento de amar o nosso próximo não é também o mandamento de amar o nosso próximo. Ele é encontrado, aleluia, no Antigo Testamento. Em Êxodo, quando ele fala em 23, do 4 ao 5, se encontrares o boi do teu inimigo ou o seu jumento, diz, aleluia, desganado, sem falta, los reduzirás? Se vires o jumento daquele que te aborrece deitado debaixo da sua carga, deixarás, pois, de ajudá-lo? Aí ele vai dar a resposta: certamente o ajudarás juntamente com ele. Provérbios 20. Não diga, vingar-me-ei, aleluia, vingar-me-ei do mal. Espera pelo Senhor, ele te livrará. Ou seja, ele vai dizer, quando cair o teu inimigo, quando o teu inimigo, aleluia, receber aquilo que ele buscou, aquilo que tem que vir, aquela fatura que vem sobre ele, não te alegres. Nem quando tropeçar, se regozije o teu coração. Nós podemos ver que não só no Novo Testamento que foi dado, mas só que no Velho e no Novo, que Deus não fala sobre amar o nosso próximo. E Davi estava rompendo aqui esse princípio. Ele estava rompendo esse princípio por quê? Porque ele desejou a mulher do teu irmão. Ele desejou a mulher do teu irmão, ainda que não fosse um irmão apegado a ele. Mas ele desejou, ele cobiçou, ele mentiu, ele adulterou e matou. Aleluia. Aí nós vamos ver a importância, por que Davi estava falando em Salmo 101. Por quê? Porque foi chamada a atenção de Davi. Foi chamada a atenção de Davi que ele tinha cometido pecado. Natan lembrou Davi. Falou, Davi, um exemplo. Quem comete tais coisas é digno do que, Davi? Ele falou de morte. É mesmo? Então você está sendo digno disso aí, porque o erro está em você. Aí nós podemos ver que Salmo 51 ele vai falar um pouquinho de mais temor com o Senhor. Tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade. Olha só a importância. Por que Davi se tornou um homem segundo o coração de Deus? Porque Davi, ele verdadeiramente, ele confessou o teu perdão. E é uma coisa que agrada a Deus quando a gente confessamos o nosso perdão. Olha só. Lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado. Porque eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Contra ti somente pequei e fiz o que os teus olhos, aleluia, a teus olhos é mal, para que seja justificado quando falares e puro quando julgares. E olha só, após Natan chamar a atenção de Davi, Davi passou a ser exemplo. Ele não só passou a se arrepender, a voltar a fazer o correto, mas ele passou a ser exemplo. Olha o versículo 13. Então ensinarei aos transgressores os teus caminhos, e os pecadores a ti se converterão.
Meus irmãos, esta é uma das melhores passagens de toda a Bíblia a respeito de confissão de perdão. O salmo foi escrito depois que Davi cometeu o pecado de adultério com Batseba. Foi a mulher de Urias, se eu não me engano. E posteriormente fez com que o seu marido, Urias, fosse morto em batalha. Ele estava rompendo os padrões, sendo ele um homem segundo o coração de Deus. Olha só. Sendo ele um homem segundo o coração de Deus. Sendo ele um homem que amava os mandamentos de Deus. E sendo ele ainda um homem de coração quebrantado. Mas só que ele voltou a quebrantar o teu coração, ele confessou o teu pecado, ele se arrependeu, aleluia. O arrependimento de Davi incluiu uma tristeza piedosa pelo seu pecado, uma confissão verbal, o afastamento do pecado e a sua condenação, o perdão, a restauração e a benevolência de Deus, a alegria na salvação, a disposição para testemunhar aos outros sobre a graça de Deus. Ele passou a ser testemunho. Nós podemos ver, meus irmãos, que no verso 2, que ele pede, lava completamente a minha iniquidade e purifica-me do meu pecado. Davi trata como Deus o purificou do seu pecado. A ideia que o salmista expressa é a de que somente o Senhor pode perdoar o seu pecado e removê-lo. Isso não é algo que Davi possa fazer por si mesmo. Isso não é algo que eu posso fazer por mim mesmo ou você. As pessoas costumam interpretar esse trecho com o sentido de que o indivíduo deve receber constantemente purificação do seu pecado para a salvação. Não. Contudo, esta passagem fala da confissão do pecado específico de Davi. E do seu anelo em receber o perdão pelos pecados de adultério e assassinato. No Antigo Testamento, era preciso que o indivíduo comparecesse diante de um sacerdote e apresentasse um sacrifício para cobrir o seu pecado. Só que no sistema da Nova Aliança, do Novo Testamento, aleluia, no entanto, um crente pode dirigir-se diretamente ao grande sumo sacerdote, Jesus Cristo, aproximar-se com confiança do trono de Deus e receber o perdão pelo pecado que foi coberto pelo sangue derramado de Cristo na cruz do Calvário. Então Davi começou a confessar o seu pecado. Ele suplica o perdão e roga a Deus que lhe renove um espírito reto. Por quê? Porque ele era um homem que verdadeiramente ele gostava dos mandamentos de Deus. Ele amava os mandamentos de Deus. Davi era um homem que tinha um coração quebrantado. Só que, como eu falei no início, o descontentamento, a insatisfação na vida do crente, meus irmãos, entenda. A insatisfação na vida do crente leve que o crente passa do padrão de Deus para cair no pecado, para alcançar o pecado, para abrir portas, aleluia, para o deslize, aleluia, daquilo que, aleluia, é pecaminoso. Olha só, Davi era um rei. E o que aconteceu? Com a sua insatisfação de tudo quanto ele tinha, levou ele a cometer adultério com Batseba. Levou ele, aleluia, a se sentir atraído pela mulher de Urias. A insatisfação, sendo ele que tinha todos quanto ele queria de esposa. Ele ficou insatisfeito com aquilo que Deus tinha entregado para ele, levou ele ao quê? Ao adultério. Ele rompeu o quê? O padrão de Deus. E o que nos fala sobre Davi, mais um pouco? Nós podemos ver que em 1 João no capítulo 1, glórias ao Espírito Santo de Deus, e no versículo 9, vai nos dizer dessa forma.
Olha só, olha só. Olha só o que é a confissão dos pecados. E logo em sequência, o perdão por Cristo. 1 João está relatando o quê? 1 João, capítulo 1, versículo 9. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. É o que aconteceu com Davi. Por isso que Davi foi lá no Salmo 16 relatar para que o Senhor lhe livrasse a alma dele do inferno. Por isso que Davi aqui em Salmo 151, ele estava pedindo para Deus e estava relatando sobre Deus, sobre os seus pecados e sobre a confissão do mesmo. Ele estava, aleluia, ele estava confessando que pecou. Ele estava confessando que errou. E Deus se agrada disso. Deus se agrada disso. Esta é uma passagem, meus irmãos, eu já vou terminar. Esta é uma passagem que descreve a natureza de Deus e o relacionamento que a humanidade tem com o Senhor. Glória ao Espírito Santo de Deus. Aleluia. E Paulo, o apóstolo Paulo, nós podemos ver que o apóstolo Paulo vai citar sobre Davi em Atos dos Apóstolos. Olha só. E eu já vou resumir tudo. Aleluia. Sobre o que essa mensagem quer dizer para a gente nessa madrugada. Atos dos Apóstolos, capítulo 13, versículo 22. Olha só. E quando este foi retirado, lhes levantou como rei a Davi, ao qual também deu testemunho e disse: achei a Davi, filho de Jessé, varão conforme o meu coração, que executará toda a minha vontade. Sabe o que está acontecendo aqui? Sabe por que Davi era um homem segundo o coração de Deus? Porque Davi confessou, porque Davi se arrependeu. Porque Davi amava verdadeiramente as Escrituras. Amava verdadeiramente o padrão, o mandamento. Deus quer isso de nós. Deus quer isso, que a gente confessamos. Já viu aquele crente que peca? E ele não quer dar o braço, ele não quer dizer que ele pecou? Você fala, não, mas você pecou, você tem que se consertar para Deus te perdoar. Não, que não sei o quê. Não quer. Deus quer que a gente se confesse. Ó Deus, pequei nessa área. Caí nessa área. Errei nessa área. Deus quer que a gente confesse. E quando a gente humildemente vem confessar os nossos erros diante de Deus, Ele faz o quê? Nos perdoa. Ele nos perdoa. Então, nós podemos ver que nós devemos ser... Paulo estava tratando sobre a oposição dos judeus. Davi estava tratando com Deus a respeito da oposição dos ímpios. Por quê? Porque pecou, errou, viu que o negócio foi feio. Ele passou a instruir o povo de Deus. Ele passou a dar diretrizes para o povo de Deus. Ele passou a ensinar o povo de Deus a fazer o correto, a se desviar, a se converter. Ele passou de uma hora de pecador para o homem segundo o coração de Deus. Ele passou de pecador para o homem do coração quebrantado. Ele passou de um pecador que pecou, que errou, que traiu, que matou, que mentiu, aleluia, para um homem que começou, aleluia, a ensinar o que o povo deveria fazer. Entenda, meus irmãos. Davi é um homem do coração quebrantado. Para entender por que Davi era um homem segundo o coração de Deus, precisamos ver quais características ele tinha para se qualificar para uma descrição tão exaltada, para ser um homem segundo o coração de Deus. Como nós lemos aqui no livro de Atos 13:12. Deus estava falando que o tipo de pessoa que eu quero e que vai fazer tudo o que eu desejo. O porquê que Davi foi considerado homem segundo o coração de Deus foi encontrado nesse versículo de Atos. Porque ele exerceu, ele fez aquilo que Deus queria. Ele tinha um coração quebrantado e fez tudo o que Deus queria que ele fizesse. Se confessasse do seu pecado, se arrependesse verdadeiramente.
Aprendemos muito, meus irmãos, sobre o quebrantamento e o caráter de Davi no livro de Salmos, enquanto ele abria, aleluia, a sua vida para que todos nós examinasse. Ele abriu sua vida, ele contou o que ele fez, o que ele não fez, para que a gente viesse examinar. A vida de Davi foi um retrato de sucesso e fracasso. Foi um homem, aleluia, segundo o coração de Deus, mas também caiu, pecou, porque era carne, porque era falho também. E o registro bíblico destaca o fato de que ele estava longe de ser perfeito. Mas o que fez um corte acima do resto foi que o seu coração estava voltado para Deus. Ele tinha um desejo profundo de seguir a vontade de Deus e de fazer tudo o que Deus queria que ele fizesse. Um homem segundo o coração de Deus. Vejamos algumas características da vida de Davi para descobrir o que isso implica, o que isso o exalta. Parte do motivo pelo qual Davi é chamado de homem segundo o coração de Deus é que ele tinha uma confiança absoluta no Senhor. Uma das partes. Nós podemos ver que em 1 Samuel 17, em nenhum momento nas escrituras este ponto é melhor ilustrado que em 1 Samuel 17. Quando Davi, como um jovem pastor, matou destemidamente. Ele matou destemidamente o filisteu Golias. Pouco antes desse duelo, vemos que as evidências diretas da fé de Davi quando diz: o Senhor Deus me salvou dos leões e dos ursos e me salvará também deste filisteu. Quem é esse filisteu que está falando contra esse povo? E Saul falou o quê? Vá e que o Senhor Deus esteja com você. Sabe o que está acontecendo aqui? Davi estava plenamente consciente de que Deus estava no controle da sua vida e tinha fé de que ele o livraria do perigo eminente. Olha que tremendo! E de que outra forma alguém se aventuraria em uma situação potencialmente fatal com tanta calma e confiança como Davi fez? Sabe por quê? Davi sabia desde cedo que Deus deveria ser confiável e obedecido. Como vemos nas escrituras, a fé de Davi agradou a Deus e Deus recompensa Davi por a sua fidelidade. Deus perdoa Davi pela sua fidelidade. Deus restaura Davi, purifica Davi pela sua fidelidade. Pelo seu quebrantamento, pelo seu reconhecimento, pela sua confissão do seu pecado. Outra razão pela qual Davi era um homem segundo o coração de Deus é que ele amava absolutamente a lei de Deus. Dos 150 salmos da Bíblia, que tem 150 salmos da Bíblia, não é 151 não, meus irmãos. Tem crente dizendo que é 151 salmos que tem, é 150. Dos 150 salmos da Bíblia, Davi é creditado por escrever mais da metade deles. Escrevendo em vários momentos difíceis da sua vida, Davi repetidamente mencionou o quanto amava a palavra perfeita de Deus. Davi era um homem segundo o coração de Deus, pois era verdadeiramente grato, humilde. Ele falou em Salmos 26 assim: ó Senhor Deus, lavo as mãos para mostrar que estou inocente. Ando em volta do teu altar, junto aos que te adoram, cantando um hino de gratidão e falando das tuas obras maravilhosas. Sua vida foi marcada por épocas de grande paz e prosperidade, meus irmãos. Sua vida foi marcada por épocas de grande paz e prosperidade. Também nós podemos ver que bem como por momentos de medo e desespero. Por quê? De não ser perdoado por Deus, ao cair ao erro, ao romper o padrão de Deus, o qual Deus tinha estabelecido. Ele rompeu o vínculo da perfeição, mas logo após Deus restaurou. Mas em todas as estações da sua vida, ele nunca se esqueceu de agradecer ao Senhor por tudo que ele tinha. Depois que pecou, o que aconteceu? Davi estava verdadeiramente arrependido. É o que nós devemos ter. O pecado com Batseba é registrado em 2 Samuel 11. E nós podemos ver que
os poderosos caem duramente também. Davi era poderoso. A queda de Davi incluiu adultério, mentira, assassinato. Ele pecou contra Deus, pecou contra o céu. Só que ele admitiu isso em 2 Samuel. Davi disse a Natã: pequei contra o Senhor. E Natã disse a Davi: também o Senhor perdoou o teu pecado, você não morrerá. Para concluir, Davi era um homem segundo o coração de Deus porque demonstrou sua fé e se comprometeu a seguir o Senhor, os seus mandamentos, conforme Deus queria. Sim, a sua fé foi testada em grande escala e ele falhou algumas vezes, mas depois de seu pecado, buscou e recebeu o perdão do Senhor. E nós podemos ver que, em última análise, Davi amava a lei de Deus e procurava segui-la exatamente como Deus queria que servisse. Como homem segundo o coração de Deus, Davi é um modelo para todos nós. Como homem segundo o coração de Deus, Davi é um modelo para todos nós. Resumindo, Davi era um homem de coração quebrantado. Era um homem que amava obedecer os mandamentos de Deus. Davi era um homem segundo o coração de Deus. Só que o que levou Davi ao pecado? Vocês lembram? O que levou a Davi, que era o homem poderoso, ao pecado, sabe o que foi? O descontentamento. Sabe o que levou Davi a adulterar, trair, mentir, matar e ser falso? A insatisfação. Insatisfeito com o que ele tinha. Ele tinha várias mulheres, quantas mulheres ele queria. Só que ele foi desejar uma mulher comprometida, de Urias. Depois de cometer adultério com ela, depois de entrar nela, matou Urias. Então, para resumir, que nós, meus irmãos, venham a ser contentes com aquilo que Deus entregou à nossa mão. Por quê? Porque a insatisfação abre porta para o pecado. Abrindo porta para o pecado, abre porta para a corrupção geral. Abrindo porta para a corrupção geral, abre porta para a morte. Abrindo porta para a morte, nós não se salvaremos. Amém? Quantos estão ouvindo, diga amém, Jesus. Amém, glória a Deus. Amém, aleluia. Amém. Amém. Glória a Deus. Amém. 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 Olha que tremendo. A insatisfação levou Davi a pecar. Estava insatisfeito. Estava insatisfeito com aquilo que ele tinha. Glória a Deus. Essa foi a palavra que Deus nos preparou, né? E querendo Deus, algum próximo dia da semana, eu vou tratar a respeito da insatisfação, o qual nós vamos ver em toda a Bíblia tem a insatisfação. Só que o apóstolo Paulo, ele é tão reverência para todos nós, que ao ponto de ele dizer certamente, né? Quando ele diz assim, ó, glórias a Deus, me deu um branco aqui. Apóstolo Paulo, ele é tão reverência, meus irmãos, que para ele até diz assim, ó, para resumir tudo, assim, ó, porque eu morrer para mim é ganho, é lucro. Ele não estava insatisfeito com nada, o apóstolo Paulo, com nada. E outra, era um homem que saiu, a sua família, saiu de uma vida nobre para viver em tendas, de cidade em cidade. Mas mesmo assim, ele é contentado, ele era satisfeito. Ao ponto que se ele falasse assim, ó, para mim morrer é lucro. Ele era satisfeito com tudo, apóstolo Paulo. Aleluia, que essa palavra possa ter falado em nosso coração. Glória ao Espírito Santo do Senhor Jesus. E eu quero já abrir as oportunidades para alguém aí que esteja disposto a fazer a vontade de Deus. Quando você recebe essa palavra, diga amém novamente.
Os irmãos estão me ouvindo? Amém. Amém. Eu tô ouvindo, Varão. Amém, agora eu vou. Tá ligado? O quê? Bem. Tá ligado. Descarregou. Amém, glória a Deus. Ai, Senhor, muito ruim.